Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos dar início mais uma vez ao nosso culto nesta manhã, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sei que temos passado um momento difícil, um momento no qual todos nós estamos tristes, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele é soberano e tudo Ele tem um propósito. E cabe a nós, quanto cristãos, procurar compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Espero que todos estejam bem, felizes com os milagres que Deus tem feito na nossa igreja, no nosso povo, na recuperação dos nossos irmãos que estavam doentes com Covid, que se recuperaram. Agradecer a Deus por estes milagres que Ele operou em nossa igreja, em nossas famílias e na vida de cada irmão. E nesta manhã queria compartilhar um texto que está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, nesses 3 versículos de Éfesos, do capítulo 5, uma instrução a qual nós cristãos devemos andar, não como necios, não como as pessoas lá fora, que andam preocupadas com o dia do amanhã, com o que vai acontecer daqui a pouco. E aqui nós temos uma orientação como devemos nos portar diante destas situações na qual nós temos vivido. Muitas pessoas lá fora andam preocupadas, querendo logo encontrar a cura dessa doença ou de qualquer outro tipo de problema que ela possa estar passando. Mas o que o texto está querendo dizer aqui para nós, que na verdade nós como cristãos devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor em nossas vidas e procurar aplicar a vontade de Deus em nossas vidas. E é isso que o texto vem nos dizer nesses versículos, e é isso que nós como cristãos devemos buscar a cada dia: compreender a vontade do Senhor, compreender o que Ele quer nos ensinar com este momento de pandemia, e assim a gente poder transmitir essa mensagem de alegria, de paz, mesmo em momentos de dificuldade, para todos aqueles que estão lá fora. Quando eu digo lá fora, pessoas que não são crentes, que não são cristãs, que não têm uma vida de comunhão de igreja como nós temos. E nós sabemos que em vários momentos de nossas vidas, mesmo quando nós passamos por momentos de dificuldades, nós procuramos compreender a vontade de Deus e Ele nos mostra qual foi a vontade dEle, o propósito dEle, e assim nós descansamos. Às vezes pode demorar um pouquinho a gente compreender essa vontade, mas no tempo de Deus Ele nos mostra o que de fato Ele queria em nossas vidas. Então, nesses 3 primeiros versículos eu queria deixar isso claro, que cabe a nós não procurar cura, procurar coisas lá fora que possa nos dar um alento, uma resposta para qualquer tipo de coisa, e sim procurar compreender qual que é a vontade de Deus neste momento e o que Ele quer nos ensinar. E queria fazer uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar em Tua casa, dando início, Senhor, ao culto, dando início, Pai, à Tua mensagem, Deus. Obrigado, Pai, pelos privilégios que o Senhor tem nos dado, obrigado pela alegria que o Senhor tem nos dado em meio às dificuldades, obrigado pelas respostas que o Senhor tem nos dado, obrigado pelas curas, pelos milagres. Nós sabemos que o Senhor é Deus, que somente o Senhor, Pai, pode curar nossas feridas, nossas doenças. Somente o Senhor, Pai, pode acalmar nossos corações. Eu te peço neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe nossos pecados e que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a compreender qual é a Tua vontade, Senhor, neste momento. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender, Pai, aquilo que o Senhor realmente requer de nós neste momento de dificuldade, e que assim nós possamos, ó Deus, transmitir a Tua mensagem, Pai, de salvação e de conforto para aqueles que se encontram perdidos.
E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E para dar continuidade, queria ler mais um texto que está lá em Jeremias 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aqui nós vemos um versículo que mostra que o coração do homem é enganoso, e é um versículo que na verdade também é uma pergunta: quem o conhecerá? O nosso coração. E essa resposta a gente já sabemos, é Deus que conhece o nosso coração. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, Ele sabe de todas as coisas. Mas o que eu queria deixar aqui neste versículo é que todas as vezes que nós procuramos fazer algo sem a compreensão de Deus, sem a compreensão e a ação do Espírito Santo em nossas vidas, sem este auxílio, provavelmente nós vamos errar. Com toda certeza nós vamos errar, porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração muitas vezes age pela emoção e não pela razão. E 100% das vezes que agimos com a emoção, provavelmente vai dar errado, porque a motivação do nosso coração não é a motivação correta. Quando agimos com emoção, costumamos deixar Deus de lado, costumamos deixar o Espírito Santo de lado. E esse é o nosso erro, mas porque o nosso coração é enganoso. As situações que acontecem em nossas vidas nos traz desespero, nos traz um monte de outras coisas. E quando nós agimos assim, sem buscar a compreensão de Deus, sem buscar o direcionamento do Espírito Santo, é com quase toda certeza que eu posso dizer que vai dar errado. Então o que eu queria deixar claro aqui nesta manhã, nesse pequeno momento de liturgia, que cabe a nós procurar compreender a vontade de Deus e deixar que o Espírito Santo nos direcione em todas as coisas. Amém? E que os irmãos aí em casa possam refletir nesses dois textos, nesses versículos que acabamos de ler, e vamos continuar orando e intercedendo um pelos outros. Peço também que os irmãos estejam orando por mim e que toda a igreja esteja em oração realmente por tudo aquilo que está acontecendo, e para que o Espírito Santo derrame sobre nós a graça de Deus e que possamos ter esta compreensão de tudo que temos passado. Vou terminar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pela Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo venha nos trazer compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor requer para nós. Que o Senhor, Pai, derrame sobre nós Tua graça, Teu auxílio, e que o Senhor nos direcione em todas as coisas, Pai. Como igreja, ó Deus, eu te peço, cuida do Teu povo, Pai, fortaleça o Teu povo em verdade e espírito, e que a Tua verdade, ó Pai, possa sempre andar dentro dos nossos corações, que a Tua verdade, ó Pai, possa estar gravada em nosso coração, ó Deus, em nossa mente, para que tudo que viemos a fazer, Senhor, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude, ó Deus, a compreender este momento, a descansar em Ti, ó Pai, e a encontrar conforto nos Teus braços, Senhor. E é em nome de Jesus, Pai, que eu oro por esta igreja, que eu agradeço pela vida de cada amado irmão, e já coloco, Pai, diante de Ti a vida do nosso pastor, ó Deus, que está enfermo. Que o Senhor esteja, ó Pai, derramando graça sobre a vida dele, derramando cura, ó Pai, sobre o lar dele e de toda a família. E que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, o nosso pastor, ó Deus, e que ele possa sair deste momento mais fortalecido, Pai, mais convencido, ó Deus, do Deus que nós servimos. Te peço por todos aqueles que também estão enfermos, que o Senhor coloque a Tua mão, derrame cura, derrame graça, e principalmente, Pai, quebrante os corações, que esses corações, Pai, possa se dobrar diante de Ti, reconhecer a Tua soberania, reconhecer que somente Cristo é o Senhor, Pai, e somente Ele pode nos curar, e que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E para o nosso momento de louvor agora, um salmo bem conhecido, que é o Salmo de 150, que diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário,
Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, o que esse texto vem nos dizer é que devemos louvar ao Senhor com tudo aquilo que temos, com todas as nossas habilidades, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E neste momento convido a Mônica e o Dal para estar fazendo este momento de louvor, e que os irmãos em casa também, assim como diz o texto, vamos louvar ao Senhor com tudo aquilo que Ele já tem nos dado e de todo o nosso coração. Amém? Ali presente. Então Ele está presente aqui na minha casa, com meu marido, com meu filho. Nós temos feito da nossa casa nesses dias, casa de oração. Ele está presente aí na sua casa, quando você estiver orando, quando você estiver clamando. Lembra da fidelidade, lembra da calma que Ele pode trazer ao coração. E saiba que aí, nesse lugar, é o santuário do Senhor, é onde Ele está. Que esses dias possam ser assim, dias de construção, dias onde nós podemos aprender a nos refazer e fazer dos nossos lares esse lugar de oração. Levanta tua voz, clama.
queremos dizer que a tua casa também será chamada uma casa de oração. A tua casa será chamada casa de oração, casa de adoração, casa de louvor. A tua casa será chamada casa de comunhão, casa de união entre os irmãos. Casa de oração. E a mensagem desta manhã fica com o nosso irmão presbítero Isaías. Ele vai estar trazendo a mensagem para nós este manhã, e que todos nós possamos estar com o coração sensível a ouvir aquilo que Deus tem a falar para nós através da vida do nosso presbítero. Amém? Bom dia, vamos começar mais uma jornada aqui na Escola Dominical e vamos à frente, né? À frente, porque está difícil as situações, mas vamos lá. Hoje é dia 18, 18/4, né? Vamos nós hoje estudar aqui um tema que tem relação com nosso dia a dia, né? E hoje eu pensei em fazer uma mensagem, um sermão histórico, né? Pensando no modo geral na Bíblia, né? Então eu penso que não é aquele sermão de 3 pontos, tal, que a gente costuma ver, que a gente costuma fazer. Então hoje a gente vai pensar no modo mais amplo da Bíblia, né? E eu quero orar com você, quero orar. Vamos orar nessa manhã para Deus abençoar nossas vidas, né? E assim a gente segue. Pai, eu te louvo porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é muito bom. E em tudo, Pai, eu te agradeço. E também te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa escola dominical, a nossa mensagem, e que o Senhor, sobretudo, fale dos nossos corações, perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu tenho um texto aqui, né, se o irmão quiser abrir aí, é tranquilo. Mas também, se não quiser, pode acompanhar, né? 1 Pedro, o capítulo 5, o versículo 9. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Vou ler também o 10. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Né? Deus abençoe a palavra, né, lida, e que nós possamos, né, ter como base, né, ter como assim, princípio a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo aí, né, numa pandemia, né? Na semana passada eu falei sobre o que significa essa palavra, e a gente está aí em casa, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com a Elaine, ela disse que faz mais de um ano que a gente está em casa, né? 1 ano e 1 mês, um pouquinho já. Então é difícil, né, sem ir para a igreja. É difícil. E eu vejo também que o povo de Deus ficou vários períodos sem frequentar, né? Sem ir para o templo, né? Sem estar junto, né? Porém, o cristianismo andou, o cristianismo chegou, né? Deus estava. Então é disso que eu quero falar, né? É basicamente isso, né? Mas vamos decorrer, né, algumas questões. Eu tenho aqui, eu fiquei assim, pensando no que, né, trazendo para hoje. Fiquei pensando no que o nosso ministro falou, né? Nosso ministro, né? Ele é um cristão, o André Mendonça, né? Ele é ministro da AGU, né? Advocacia Geral da União. Ele disse, né? Eu vou ler aqui o que ele disse, tá? Para não distorcer nada, né?
Não há cristianismo sem vida em comunidade, sem a casa de Deus e sem o dia do Senhor, né? É uma fala de quem tem certa autoridade, que conhece, né? Ele é pastor, né? Mas só que eu discordo dessa questão de que não há cristianismo sem comunidade, né? Aí, também na minha fala, eu abro o leque para algumas pessoas que eu até tinha conversado há muito tempo, né? Que falam para mim que não precisa ir para a igreja, não precisa ir para o templo para ter uma comunhão com Deus, né? Será, né? Nas condições quando tem o templo aberto, quando tem a igreja funcionando e a pessoa escolhe não ir para a igreja, né? Precisa da comunhão com os irmãos, precisa da comunhão com Deus, junto com os irmãos, né? Então, nessa situação, eu vejo que é bom ir para a igreja, né? É importante ir para a igreja, né? Faz parte, a igreja não salva, mas ela é um caminho para você ter uma vida mais tranquila, ter uma vida melhor nos pés do Senhor, que aí você vai ser salvo, né? Pela graça. Mas o que eu penso, no dia de hoje, né? Não está tendo como se reunir, né? Não está tendo como estar junto mais, como era. Então a gente tem restrição, não pode ir. E as pessoas querem que nós, no caso do ministro aqui, que a gente vá para a igreja. Só que eu penso que não é hora de ir para a igreja, tem que segurar um pouco, né? A doença, ela é contagiosa, né? E eu quero decorrer no nosso pensamento, né, em cima disso, né, hoje, né? E apenas essa fala introdutória aí para a gente, já cotidiana, para a gente lançar aqui, né, o que a gente vai falar. Vamos lá? Eu vou ler alguns tópicos aqui, vou estar lendo alguns tópicos, e aí eu vou comentar sobre isso, né? Vamos começar lá em Gênesis, né, o começo, o princípio, né? Deus presente, e Deus também, às vezes, deixa o povo sem estar junto, sem estar em comunhão com os irmãos, mas sempre em comunhão com Ele. Adão e Eva, né? A criação. Deus fez o homem e fez a mulher e fez o mundo e fez tudo o que há na terra, né? Então era perfeito, né? No jardim era perfeito a sua convivência. E de repente veio a queda, veio o pecado, já uma separação, né? Já não estava mais. O jardim, penso também que pode representar a igreja, a comunidade, né? Já não estava mais. Pecado, uma separação. E aí do pecado, né, ele já tem Adão, já tem Eva. Eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Já eu vejo o reflexo do pecado em Caim e no caso do Caim e Abel, né? Mas o Caim, ele por sua vez teve um fato que foi marcante, né? Ele matou seu irmão Abel, né? E aí eu vejo, né, uma falta de Deus. E seguindo, aí eu não vejo data nisso, também talvez é muito difícil falar data sobre isso. Aí em Gênesis mesmo veio o dilúvio, né, o pecado do homem, já outra separação, né, a arca e também a Torre de Babel. O homem já queria ser como Deus, queria ir para o céu, queria encontrar Deus. Deus já colocou a sua mão ali, né? E caminhando, né? Aí já dá pra gente trazer mais para perto da gente. Abraão, né? 2000 anos antes de Cristo, né? 2 AC, né? Ele era de Ur, e aí Deus falou assim para ele: olha, faz o seguinte, ô Abraão, pega aí a sua família e vai para a terra que eu te mostro. Ele foi, fez isso, pegou a família dele e foi para Canaã, né? E aí chegando em Canaã tal, né? Ele teve lá 2 filhos, né? Ismael e Isaac. E Isaac, o filho da promessa, teve o fato principal aí da vida de Isaac, que o pai dele levou ele para o sacrifício, né?
O pai dele levou ele para o sacrifício, e nisso eu vejo a mão de Deus, né? Estando lá em cima, né? no monte. O que aconteceu? Deus não deixou o Abraão matar o seu filho. Ele estava provando Abraão, estava vendo a fé de Abraão para ver até onde ele ia. E ele foi até o último, né? Foi até a última consequência, né? Deus prova a nossa fé. Deus prova quem é você, quem sou eu. Né? A gente tem falha, nós temos falha. Hoje está muito difícil, né? Não está fácil a nossa vida. Mas a fé, ela é fundamental nos dias de hoje. Fundamental para quem está longe, principalmente do templo, né? Eu volto a repetir que nesse momento, estar longe do templo, não é que eu quero, não é que você quer, mas faz necessário esse momento, né? E aí segue, né? Segue a cultura cristã, né? O sacrifício de Isaac, e aí a provisão de Deus. Isaac também tem 2 filhos, né? Jacó e Esaú, e tem o fato da primogenitura dos 2 irmãos ali, e aí segue, né? E o Jacó, por sua vez, segue sua vida, e ele, né? Ele segue para outra cidade, e lá ele encontra pessoas, né? E aí ele queria casar com uma mulher e não casou. Queria casar com Lia, queria casar com Raquel e não casou com Raquel. Né? Ele foi enganado pelo sogro dele, né? Naquele fato de que trabalhar e depois trabalhar mais ainda, né? Para conquistar a filha que ele queria. Né? Então ele foi enganado, mas depois ele conseguiu casar e ele teve 12 filhos. O Jacó teve 12 filhos, e aí é as tribos de Israel. Aí esclarece mais ainda, né? Porém, né? Eles ainda não tinham, nessa época, um lugar para congregar, né? Eles congregavam na família, o povo era aqueles 12, né? E aí eles seguiram. Um dos filhos de José, um dos filhos de Jacó era José, né? E aí eu estou fazendo aqui estou falando com vocês aqui, mas é alguma coisa que a gente sempre aprendeu na vida cristã, né? Lá na família, lá em casa, né? Na escola dominical, nas conversas na igreja. Então, talvez é só uma pincelada meio que por cima, mas eu penso que enriquece a todos, né? São histórias que a gente tem que sempre ficar relembrando. E eu vejo sempre a mão de Deus, mesmo que o povo dele esteja por dificuldade maior, não estando reunido, né? Então, aqui, né, a vida de José, José já de cara teve o problema com os irmãos dele. Os irmãos dele fez o quê? Vendeu ele, né? E aí ele foi para a casa de Potifar, né? E lá aconteceu aquele fato, né? Que a mulher de Potifar queria ficar com ele, não quis, e aí ele foi incriminar. E aí ele foi para a cadeia. José foi para a cadeia, e na cadeia ele teve fama lá de interpretação de sonho. E nessa, o governo, né, o faraó teve sonhos. Queria saber o que significava o sonho dele. E por sua vez, né, a fama de José corria, que José interpretava sonho. Deus deu esse dom para ele. Né? E aí avisaram para o faraó, olha, o José, ele interpreta sonhos. Né? E aí o José foi apresentado para o faraó, e o José, no sonho de faraó, ele disse o seguinte, olha, vai ter 7 anos de dificuldade, depois vai ter 7 anos, não, vai ser 7 anos de fartura, depois 7 anos de dificuldade. Né? E o faraó acreditou nele, baseado no que ele já tinha dito, né, para trás. E eu quero aqui só salientar o seguinte, né, que Deus está sempre com o seu povo, né, dando dom para o seu povo. Né? E aí seguiu, e aí o José, por sua vez, ele foi crescendo, e os irmãos dele, que tinham enganado ele, né, por sua vez, precisou dele porque os anos
de dificuldade chegaram. E esses anos chegou para todo mundo da região. E todo mundo sabia que só o faraó tinha a abundância lá, né? Tinha o celeiro cheio, porque o José preveu o sonho e, enfim, trabalharam e conseguiram encher os celeiros. Mas o que acontece? Acontece que todo mundo pedia ajuda para eles, para Faraó. E aí a família também de Jacó, né, foi lá pedir ajuda. E os irmãos dele foram lá. E o José conheceu os irmãos dele não conheceu ele. O José fez um teatro, né, eu posso dizer um teatro, para depois falar a verdade para eles, né? José fez um tanto de coisa com ele lá, né, com os irmãos dele. E no final José falou: olha, eu sou José, irmão de vocês, né? Lembra que vocês me jogaram lá no buraco e tal, e passou alguém e vocês me venderam? Eu sou aquele, né? Enfim, abraçaram ali tudo, né? Houve perdão da parte de José e trouxe, os irmãos dele foram lá e trouxe Jacó para o Egito, né? E aí eles começaram a jornada no Egito, né? Aí começou a jornada no Egito do povo de Deus, né? Deus sempre provê a situação para o seu povo, em toda dificuldade. O povo no Egito, escravizado por um tempo, Deus mandou Moisés. Moisés, por sua vez, já teve dificuldade na sua infância. Teve que ser colocado em um cesto para ser levado para outro lugar, porque ali naquele lugar as pessoas queriam matar todas as crianças que nascessem. E a mãe dele fez isso. E aí, para frente, alguém pegou o cesto. E foi alguém do palácio. E esse palácio, né, Moisés cresceu, foi educado, né, com toda a educação ali. Mas Moisés, já sendo grande, viu uma injustiça. Moisés sabia quem era o seu povo, de origem. E sabia que o Egito não era o lugar dele. Aí, com isso, ele viu alguém maltratando, né, um do povo dele. Ele fez o quê? Ele matou a pessoa. Né? Ele matou a pessoa, o egípcio, e Moisés se escondeu. Mas não teve jeito. Deus ficou sabendo, né? Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Mesmo assim, Deus tinha um plano na vida dele. Perdoou Moisés e chamou ele: Moisés, você, meio de uma sarça ardente, meio de uma árvore pequena, né, que a gente tem até como símbolo da nossa igreja, Moisés, você vai ser o libertador do povo. O povo está aí, ó, preso, está cativo pro povo, meu povo. E você vai ser o libertador. E nisso foi. Moisés ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele obedeceu e aí ele pegou o povo, se reuniu com o povo e fugiu. Mas tinha um mar na frente. Deus abençoou e eles passaram pelo mar seco, né? Eles iam morrer pelo exército do povo egípcio, ou então no mar. Deus colocou a tua mão e abriu o mar e eles passaram. E aí continua a caminhada. Moisés levando seu povo, o povo dele, para a terra prometida. Durante 40 anos eles ficaram no deserto procurando essa terra, até chegar lá. Nesse tempo aí, Moisés falou com Deus, Deus deu para ele os 10 mandamentos, fez o tabernáculo, né, que a gente depois foi um exemplo do templo, né? E aí Moisés, como um bom líder, deixou um outro líder. Ele sabia que ele ia morrer, porém Moisés morreu sem ver a terra prometida. Moisés, ele viu, mas não entrou. Quer dizer, ele viu, mas não entrou. Porque 40 anos já estava velho. Aí a outra geração veio, porém entrou algumas pessoas, né? E aí veio Josué. Josué fez com que as pessoas entrassem, não algumas, como eu disse anteriormente, mas as pessoas. Josué, que era discípulo de Moisés. Moisés fez algo certo, né? Algo certo. Ele deixou alguém no lugar dele. E aí o Josué veio. Então já de primeira já tinha um rio para atravessar, o Rio Jordão. Já atravessou o rio também, outro milagre do Senhor. E aí tinha que conquistar a cidade de Jericó. Conquistou cantando. E por sua vez, Josué, ele distribuiu as terras ali para o povo que estava ali, né? Para as 12 tribos, no caso, né? Que era representado ali desde a antiguidade, desde Jacó. Né? Jacó, ele foi o pai dessas 12 tribos, né? Nós já falamos de José, né? E aí eles situaram ali e ficaram ali
e aí Josué morreu e não deixou um líder, e aí o povo, né, sempre clamando, chegou a era dos, dos juízes, né? Os juízes chegaram e aí o povo sempre em alta e em baixa com Deus, e Deus sempre abençoando, né? Nós aqui hoje, né? Deus sempre está abençoando nós, né? Deus sempre está cuidando de nós, mesmo embaixo, né? Mesmo longe dele, longe da casa dele, né? Eu quero agora resgatar aquela história, né, que eu falei no começo, né? Eu li para vocês 1 Pedro 5:9, né? O povo estava sofrendo, né? O Pedro disse, né? Eu vou até reler aqui. O povo estava sofrendo, né? Versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 5. Resisti-vos firme na fé, sendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Então, aqui, já no Novo Testamento, o povo estava sofrendo também, sem igreja. O povo já estava sendo perseguido, né? Aí o Império Romano, né? O Império Romano, ele chegou, né, e tomou conta da situação, né? O Império, e com isso o Império estava perseguindo os cristãos. Por quê? O imperador é como um deus, e o cristianismo não aceita isso. Os cristãos eram contra isso. Porém, perseguiu, né, os crentes, e ainda para piorar teve o fogo, né? Teve um incêndio lá em Roma, que aí eles culparam os cristãos. Foram 2 séculos de perseguição, mas o cristianismo ficou, né? Sem lugar para ficar, ficando escondido, né? Muitas vezes a história fala pra gente que os cristãos, estavam sendo mortos lá nas arenas, né? Por gladiador, né? Por cães, né? Estava sendo morto. Por quê? Porque eles não eram bem vistos na sociedade, porque o rei não queria, né? Nero era considerado como um maluco e prendia os cristãos e matava os cristãos. E aí a gente está aqui hoje, né? Preso, né? Dentro de casa, sem ir para a igreja. Mas continuamos firmes, né? De tudo que eu falei até agora, né? A gente tem que ter fé para passar esse momento, né? Ter santidade, porque tem muita coisa para a gente aí fora, mas você tem que estar com Cristo no seu coração, né? Deus abençoe você, tenha um bom domingo, né? E aí esse é o meu pensamento para você, né? Que você possa ficar sempre nos pés do Senhor, mesmo longe da casa dele, né? Daniel estava longe da casa do Senhor, mas algumas vezes durante o dia ele olhava para o templo e orava, né? E é isso que a gente tem que fazer. Eu estou longe, mas eu tenho que orar. É por uma força, não quero dizer maior, mas é por uma força que se a gente for, é um perigo. Nós estamos no meio de uma crise sanitária, né? Então a gente tem que pensar certinho, né? E Deus dá pra gente o discernimento, né? Deus te abençoe e que tenha um bom domingo.